Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, o que aconteceu em Gaza foi um genocídio. E eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso... Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Carne brasileira enfrenta tarifa de 26% nos Estados Unidos. É isso mesmo. Os produtores brasileiros de carne bovina estão enfrentando tarifas de 26,4% ao exportar para os Estados Unidos, mas continuam ativos no mercado norte-americano. Segundo dados divulgados pelo Metrópolis, os Estados Unidos aplicam uma cota de 65 mil toneladas de carne bovina isenta de impostos por ano. Qualquer volume excedente é tarifado. Em 2024, o Brasil exportou 230 mil toneladas de carne para os Estados Unidos, o que significa que 71% do total foi submetido à taxação. Além da carne, outros produtos brasileiros, como açúcar e suco de laranja, também sofrem com tarifas elevadas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás apenas da China. Em 2024, o país exportou 40,3 bilhões de dólares para o comércio americano, o equivalente a 12% do total de exportações brasileiras. Donald Trump assina a ordem para retirar Estados Unidos do Conselho da ONU. O presidente americano afirmou que a organização tem sido ineficaz. O presidente dos Estados Unidos assinou nesta terça-feira uma ordem executiva para encerrar a participação do país no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e manter a suspensão do financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. A assinatura ocorre no mesmo dia em que Trump se reuniu no Salão Oval da Casa Branca com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que há muito tempo criticava a UNRWA e acusa o Conselho de Direitos Humanos da ONU de ser tendencioso contra Israel. Lula surta novamente e faz acusação irresponsável e caluniosa contra os Estados Unidos e Israel. Em resposta a Trump, Lula acusa Estados Unidos e Israel de cometerem genocídio em Gaza. O primeiro chefe de Estado recebido por Donald Trump na Casa Branca foi Benjamin Netanyahu de Israel. O tema mais importante desta reunião não poderia ser outro: Gaza. Donald Trump reafirmou a necessidade urgente da liberação dos reféns que ainda se encontram com os terroristas do Hamas, sob pena de uma resposta violenta dos Estados Unidos. Também trataram da reconstrução de Gaza e que os Estados Unidos seriam responsáveis por esta reconstrução. Ainda nem terminou a visita de Netanyahu a Trump, mas aqui no Brasil, Lula já começou a produzir asneiras. Em resposta às propostas de Donald Trump para a reconstrução de Gaza, o ex-presidiário Lula, durante uma entrevista, acusou os Estados Unidos de cometerem, juntamente com Israel, genocídio contra o povo palestino. Além de não saber do significado de genocídio, Lula e seus asseclas da extrema esquerda lulofascista apoiam o grupo terrorista Hamas. Lula defende que Gaza seja entregue aos palestinos. Parece que o ex-presidiário não se lembra que Israel entregou Gaza aos palestinos em 2005. Os palestinos, por sua vez, entregaram aos terroristas do Hamas, que utilizaram bilhões de dólares em ajuda humanitárias, em túneis, armas e destruição de seu próprio povo, que é utilizado inclusive como escudo humano. O governo brasileiro nunca se manifestou em defesa das vítimas do atentado de 7 de outubro de 2023, que incluíam brasileiros. Também não exige a imediata libertação dos reféns. Lula consolida seu desgoverno como pária internacional, além de todos os problemas domésticos que vive o povo brasileiro. Nunca foi tão necessário o silêncio do ex-presidiário no que tange à política internacional. Tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, ocupar a Groenlândia.
já anunciou anexar o Canadá, já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico. É lógico, é o mínimo de decência que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Vamos ser francos uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer: olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Ora, então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país, e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Estou falando, o microfone aberto, tá, Chave? Obrigada. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frase de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. O escândalo da interferência das agências no Brasil é pior do que imaginávamos. Como vocês sabem, ontem eu já entrei com requerimento de abertura de uma CPI para investigar a interferência das agências americanas em ONGs e na política e nas eleições brasileiras. E hoje o escândalo tomou uma nova proporção. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Benz, participou agora de mais uma entrevista há poucos minutos com o Steven Crowder, que é um podcaster de grande alcance nos Estados Unidos, e ele falou mais uma vez da situação do Brasil, de como foi feita essa interferência, da quantidade do dinheiro que foi gasto aqui, como essas agências interferiram diretamente para evitar que Bolsonaro fosse reeleito. Olha, o buraco é muito mais embaixo. E esse pode ser um dos maiores escândalos que o Brasil já testemunhou. E o curioso é que a imprensa brasileira não fala uma linha sobre isso. Eles estão tão desesperados. Essa CPI pode trazer informações que podem acabar não só com o PT e com a esquerda, mas com todo esse sistema que se apoderou, que se apropriou da nossa democracia. Então, eu vou deixar aqui com vocês o trecho onde ele fala do Brasil para vocês entenderem o quão fundo é esse buraco. I know there's probably a web and a funnel, but give us the general kind of the snapshot, I guess, to start. Sure. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the
the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, the Vox Party in Spain, the rise of the AfD Party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, it's basically a nationalism versus globalism story here, was going to destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, Italexit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone, and the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment, who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would, destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents, that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is, and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue, as someone who's centrally focused on internet censorship, is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the Moraes judge. Moraes, yeah. And so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED even brought in de Moraes, and as well as the head of the STF, for training on disinformation, so that they could personally micro target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. And actually, one of these U.S.-sponsored organizations that got $5.7 million from the U.S. government to do this said that Bolsonaro would have been president unless they had done this. É por isso que eu volto mais uma vez para pedir. Precisamos das assinaturas, tá? Já estamos chegando a 65 assinaturas. Precisamos chegar ao número completo para abrir essa CPI e convidar essas pessoas e convocar essas ONGs, essas figuras políticas, essas autoridades do Estado, para prestar esclarecimentos de como foi feita essa interferência do debate político, da censura, tá? De derrubada de canais, de perfis, e como foi feita essa interferência na opinião pública durante as eleições, inclusive dentro da própria imprensa brasileira. Esse escândalo é um escândalo que pode derrubar o sistema. Então, vamos dar início a essa CPI, precisamos das assinaturas. Bom, ela é uma agência internacional de desenvolvimento urbano, né? Humano, quer dizer. Então, ela trabalha muito em projetos assim, catástrofes, questão de saúde, questão de incentivos. Só que o recurso de bilhões não estava sendo usado para o destino fim, né? Que é exatamente para o desenvolvimento internacional. Apoio aos países que têm as suas diplomacias nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre disse para vocês não imaginam a força diplomática dos Estados Unidos. Muitos países dependem até de pequenos investimentos como esse.
Bom, pequenos para o país, mas não para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Essa agência ela já estava sendo monitorada, porque tem detalhes que, como eu já repeti várias vezes, eu já venho dizendo, a manipulação das eleições, esperem. Tem até vídeos meus, eu até mandei um link, vídeos meus antigos, falando sobre a manipulação das eleições, a interferência do governo Biden, e as pessoas querendo que eu mostrasse o pendrive ainda com o governo Biden no poder. Então, não podia fazer isso, tinha que... né? Então, assim, as pessoas impacientes querendo forçar eu me cometer um suicídio, entre aspas, né? Bom, o que mais chama atenção, que vocês têm que perceber, são esses símbolos de mãos atadas aqui. Isso daqui, internacionalmente, a gente chama de, quer dizer, que é um grupo civil-militar, uma cooperação civil-militar, chamada CEMIC. Então, é uma cooperação civil-militar. Todos os símbolos internacionais, você vê duas mãos colocadas uma na outra, são, como a gente vê caveira, que é relacionada ao grupo de operações especiais e tal, faca na caveira e tal. Isso significa que são grupos civis e militares. Então, eles começaram a entender, através do governo Biden, começou a entender que é muito fácil usar órgãos velados para incentivar a questão de desenvolvimento num país X, mas, na verdade, é para influenciar e apoiar o governo de direita, ou jornalistas de esquerda, governo de esquerda, todo mundo, o grupo de esquerda contra a direita, né? E, quer dizer, usando até os militares, a parte de inteligência dos militares. E o que compõe a parte de inteligência dos militares? Exatamente, são operações psicológicas. Eu até fiz aqui um levantamento, que é garantir aos militares que tenham suporte da população, reduzindo a resistência e facilitando a estabilização do objetivo. O que os militares fizeram no dia 8, dia 7, dia 6, dia 5, dia 4, com os que estavam acampados ali? Deram estabilidade para a população que estava ali protestando. Ou seja, já como eu disse para vocês, que o próprio Mark Zuckerberg já estava sabendo também do dia 8 e foi impulsionando, isso foi um trabalho não só de uma única pessoa do governo Biden. Vários setores, vários órgãos e vários políticos e vários membros que fazem parte da nossa Constituição, dos 3 poderes, também estavam envolvidos nisso. Não é nem que compactuaram, não. Compactuar é você deixar acontecer. Não. Se envolveram com esse objetivo. E por isso que eu disse para vocês, por isso que explica aquela quantidade de ônibus chegando no dia 8. E no meu discurso, no sábado, eu fiquei indignado de ver as pessoas à esquerda dizendo que o país vive uma democracia, que o radicalismo acabou, que não sei o quê. São coisas, uma hipocrisia que até quem fala que é o líder do governo no Congresso ou no Senado, sei lá, não importa, acho que no Congresso, todo mundo sabe quem é, o DPVAT. Então, ele com um discurso que, se você achar no YouTube, você tem vários discursos dele contra o Alexandre de Moraes. Ele cita Alexandre de Moraes tomando poder, querendo ter poder, querendo sei lá mais. Foi o governo mudar, ele vem no discursinho do Rolando Lero, democracia, está todo mundo bem e tal, mas ele não tem coragem de defender Alexandre. Então, nós precisamos assim, entender que a dimensão é muito maior. Então, isso requer, imagina você num bote virando a direção no mar, uma coisa, um navio transatlântico virando na direção do mar, a direção para ou para o norte ou para o sul. Então, vai levar um movimento lento, mas ele já começou a se movimentar para questões éticas, questões da justiça, que nós, conservadores, defendemos fielmente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.